Crônicas, capítulo 3, versos 7 a 14. O texto bíblico nos diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dura palavra, hein? Deem frutos que mostrem um arrependimento. Não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos então fazer? Perguntavam as multidões. Verso 11, João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma, e a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Verso 12, alguns publicanos também vieram para serem batizados, e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Incline sua cabeça aí onde você está. Vamos orar a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa noite nós queremos entregar o teu recado de maneira clara, franca e verdadeiramente simples. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que tudo aquilo que eu venha ter de conhecimento, de técnica, como foi dito aqui no louvor, Senhor, caia por terra nesta hora, que a tua voz prevaleça, que a tua mão prevaleça, que a tua bênção se estenda a todos aqueles que aqui estão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Assim como eu orei, queridos, a palavra dessa noite ela é simples. São exatamente 7h49. Não vou me estender muito, porque a palavra é objetiva. João respondeu 3 perguntas. E eu quero analisar com você aqui rapidamente essas 3 respostas de João. Amados, quando nós aceitamos Jesus, nossa vida é como um bebê recém-nascido que literalmente é abandonado num berço. O novo convertido, ele precisa de cuidados, ele precisa de ser acompanhado. E depois de aceitar Jesus, começa o processo do discipulado. Quem aqui já passou pelo discipulado quando aceitou Jesus? Aí, as mãos levantando, glória a Deus por isso. Também é bom lembrar que a conversão deve ser contínua na vida do cristão. A cada dia, a cada manhã, você deve se levantar, espreguiçar, agradecer a Deus pelo dia e dizer: mais um dia que eu vou aprender na vida de cristão. E é aprendizado mesmo. É aprendizado. Amados, eu estou evangelizando meus alunos da escola, adolescentes. E glória a Deus, estou vendo frutos disso no Facebook. Antes, um garotinho de 14 anos só postava besteira no Facebook, está postando só coisas interessantes. Como? Mais um dia o Senhor tem me dado. Eu quando olhei aquilo, eu falei: Senhor, maravilhoso. Discipular alguém que está no começo de sua vida cristã é um desafio. Mas eu pergunto, o que é conversão? A conversão é quando eu entrei numa igreja, ouvi uma palavra, chorei. Qualquer dia desse eu vou trazer uma palavra aqui sobre os 3 pilares da conversão. E recebi Jesus e aceitei Jesus. Ah, mas a minha conversão foi diferente. Eu fui trazido pela força, pela minha mãe, pela minha avó. E aí na escolinha, depois de um biscoito recheado de morango,
eu recebi Jesus. Ah, mas a minha foi diferente. Eu recebi Jesus na faculdade, num culto de rock evangélico. Amados, conversão é mudança 360 graus de direção. Antes, nós estávamos voltados para o mundo, mas agora estamos voltados para as coisas de Deus, à frente daquilo que Deus tem para nós. Essa é só a introdução. João Batista, ele pregava a mensagem de conversão muito radical, bem diferente da que nós ouvimos muitas das vezes em muitos púlpitos por aí. Ele chamava seus ouvintes, como nós acabamos de ler, raça de víboras. Imagine se eu chegasse aqui no começo da noite, aqui na pregação, dissesse: boa noite, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Os olhos se regalariam, os corações se bateriam mais forte. Mas hoje, o nosso público, ele não é heterogêneo, como era na época de João. Muitos estavam diante de João esperando uma palavra, como disse, publicanos, multidões, soldados, cada um com sua mazela. O que chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler é a preocupação com o que fazer depois de ser batizado. 3 vezes nesse texto, nós percebemos que os grupos de pessoas perguntavam: o que havemos de fazer? João teve 3 respostas práticas para suas vidas, chamando sempre para a conversão. Pergunto, pois, o que fazer, pois, ao aceitar Jesus? No versículo 11, João diz assim: quem tem 2 túnicas, dê a uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Pela manhã, na escola bíblica dominical, eu estava dizendo que na antiguidade, comida não era o luxo de qualquer pessoa. Comida era muito caro e escasso. Não eram todas as pessoas que faziam 3 refeições ao dia. E João disserta sobre uma palavra chamada misericórdia. Dar aquilo que está sobejando em nossas vidas para aqueles que não têm, emprestar àquele que necessita, ajudar àquele que precisa, isso tem o nome misericórdia. E o que é misericórdia? As multidões diante de João, elas esperavam uma resposta. O cristão precisa estar bem ocupado, praticando sempre o amor. E pergunto novamente, o que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra composta, ela vem de 2 palavras latinas. Misere, mas corde. Miséria, corde, vem de coração. Em outras palavras, miséria do coração. Significa colocar o seu coração no lugar do coração da pessoa para sentir a sua dor. Às vezes nós nos deparamos com a necessidade de alguém, e necessidade aqui eu não estou dizendo dinheiro. É uma palavra, é um levante, é um sorriso. Desculpe qualquer coisa, mas como nós falamos de ajuda, muita gente relaciona a primeira coisa na ajuda, dinheiro, grana, l'argent, money, e tudo aquilo que chama-se metal. Mas quantos de nós entramos pelas portas dessa igreja, muitas das vezes, com o coração moído, triste, esperando uma palavra de alguém e a palavra não vem?
Quantas vezes nós saímos de nossas casas com o nosso coração turbado, preocupado ou triste, esperando que o púlpito nos responda, quando existe um servo, um vaso do seu lado, que possa te dar uma palavra, e essa palavra é dita na maneira clara. Um eu te amo, irmão, um gesto de amor fala muito. João fala disso. É quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e nos colocamos no lugar daquilo que o irmão está passando. Naquele tempo, irmão, não existiam instituições sociais. Não existia Bolsa Família, não existia assistencialismo do governo federal, não existia nada disso. A igreja, ela tinha um desafio muito grande, que era de assistir aos pobres e aos necessitados. Haviam muitos pobres e necessitados no começo da igreja. Haviam muitas pessoas que necessitavam de comida. Um belo dia estava Pedro e João a caminho do templo, e um mendigo à porta do caminho pediu a eles uma ajuda. O que o texto bíblico diz em Atos? Olharam bem para aquele homem e disseram a palavra clássica, a frase clássica: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Abra a tua boca, crente. Faça com que o mundo ouça a palavra que saia dos seus lábios. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, aquele que eu sirvo, seja liberto do teu cigarro, seja liberto da tua prostituição, seja liberto da tua vida. Eu comecei falando aqui que eu estou evangelizando alguns alunos meus. É difícil evangelizar adolescente, ou melhor, pré-adolescente. É muito difícil. Quando tem suas famílias todas esboroadas, todas destruídas. O herói do morro é o seu herói. Eu estou evangelizando um menininho de 11 anos que disse para mim: professor, eu quero ser o que o fulano lá na minha comunidade é. E eu perguntei: o que ele é? Aí ele é o dono do morro. Eu falei para ele: você quer ser o dono do morro? Você quer viver correndo da polícia? Você quer viver à margem da sociedade? Você quer ser olhado de maneira errada? Mas eu falei com amor, não falei dessa forma. Educação, querido, é a chave para que você cresça. Já dizia Paulo Freire. Quero dar um recado aqui aos mestres que existem nessa igreja: não desista da educação. Não desista da educação em sua sala de aula. Ah, mas eles são umas pestes. Não desista da educação. Não desista. Transforme aquelas pequeninas crianças com seus problemas interiores em cidadãos, se possível, cidadãos do céu, onde eles possam olhar para você e olhar e sentir em você confiança, a ponto de chegar diante de você e dizer: professor, preciso conversar com você, está acontecendo isso e isso e isso na minha casa. Eu não converso isso com a diretora porque eu tenho medo do conselho tutelar. Por favor, não fale para a diretora isso. E eu chego a ponto de puxar uma criança daquela, e um dia eu falei: eu posso fazer uma coisa com você? Ele falou: o que é? Eu falei: vamos orar. Ele: vamos rezar? Rezar para quem? Para Ave Maria? Eu falei: não, para Jesus. Experimente orar pelo seu filho. Experimente orar por uma criança. Experimente orar, ministrar sobre uma criança. Você vai ver que com o passar do tempo, a sua oração
vai começar a fazer efeito, e aquela criança que você olhava com olhos de peste será uma bênção. Porque a palavra do Senhor declara que Deus chama à existência coisas que não existem. É interessante entender que quando Jesus ele manifesta a sua visão em nós, nós precisamos exercer a misericórdia para com aqueles que necessitam. Segundo, no verso 13, alguns publicanos também vieram para ser batizados. E eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? A mesma pergunta do anterior. Há muita dúvida no meio da multidão. O que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos. Era uma raça mesmo. Era uma raça mal vista pela comunidade judaica. Era a escória da sociedade judaica. Porque eles eram judeus, mas serviam ao governo romano, tirando dinheiro, impostos dos seus concidadãos. Quanta revolta surgia no coração daqueles seus compatriotas ao verem os seus servindo ao inimigo, tirando o pouco que eles tinham. Esse era o publicano. O publicano era aquele que entrava na igreja e todo mundo olhava para ele. Esse é o publicano. Quando perguntaram o que fazer, João respondeu: não cobreis nada do que foi estipulado. Ou seja, continuem trabalhando, mas de forma honesta e justa. Se alguém visse um publicano justo, ficaria impressionado. E era um grande testemunho em sua vida. João está falando de justiça. Às vezes, quanto em nós nos falta exercer justiça no ministério que nós presidimos, na empresa que trabalhamos, nas decisões que tomamos. O mundo espera de nós a ponto de perguntar: não é crente? O mundo busca em nós uma resposta. E que resposta é? Quando um crente dá uma topada, o mundo não olha para os seus pés, olha para a sua boca. Para ver se ele vai dar um glória a Deus, ou seja lá o que for. O mundo espera uma resposta de nós. Cabe a nós pedirmos a Deus que Ele nos exerça justiça, para que Ele nos faça sábios. Isso me remete a Salomão, o rei mais sábio de Israel. Subiu ao trono jovem. Não tinha experiência. Mas ele pediu um baluarte a Deus, que às vezes nos falta em grande escala. Salomão virou-se para Deus e disse: Senhor, eu quero ter sabedoria. E o Senhor virou-se para ele e disse: porque não me pediste riquezas, nem morte de seus inimigos, te darei, além de sabedoria, todas as riquezas ainda inimagináveis. E assim o foi. Querido, querida, ao receberes uma ordenança para ministrar a algum lugar, ou para presidir algum ministério, ou para presidir uma empresa, ou para dirigir alguma coisa, ou manager em qualquer lugar, não são os seus anos de faculdade, de universidade, seja lá onde for.
Não são suas experiências em larga escala que vai te dar sucesso. É a sabedoria que vem do alto que vai te dar sucesso. É o teu joelho no chão, clamando a Deus: Senhor, eu preciso de sucesso, preciso de sabedoria para exercer a presidência desta área. Muitos batem nas costas e dizem: você é a pessoa escolhida para o cargo, aleluia, você é esse, você é aquilo, mas você não é ninguém se Deus em ti não te fizer uma pessoa vencedora. Eu conheci alguém assim, um jovem cheio de talento. Na igreja, todo mundo batia nas costas. Tinha porte, alto, era o clássico moreno alto, bonito e sensual. E era mesmo. 1,90 m, moreno. As meninas na igreja suspiravam por ele. Tinha um ministério, pregava que era uma beleza, evangelizava que era uma coisa. E todo mundo: você é o próximo pastor da igreja, você é isso, você é aquilo. E ele: eu sou. E se inflou, até que explodiu. Explodiu mesmo. Como? Um dia ele chegou na igreja, cantou, cantava, que era uma voz bonita. E a igreja aplaudiu ele. Depois do culto, o pastor chamou ele e disse: aqui não é palco, aqui é igreja. Segundo, você vai ficar no banco até a segunda ordem. A bola dele começou a murchar, até que foi para o mundo. Isso é ser cristão de verdade? Não. Você pode saber muito, você pode ser o bambambam da situação, o rei da cocada. Mas se Deus, o Senhor, não abençoar a tua cocada, todas elas vão encalhar. Se é que vocês me entendem. Amados, eu, Zé Roberto, eu recebo muitas coisas. Mas toda vez que eu ouço: você sabe muito, você prega bem, você é aquilo outro, você é isso. Eu ouço, mas o meu íntimo diz: Senhor, não me esqueço de onde eu vim. Quem era eu antes de fazer tradução simultânea numa língua estrangeira? Quem era eu a pregar para pessoas que sabem muito? Eu não era ninguém. Querem saber quem era eu em 30 segundos? Bem, eu vou contar. Eu fiz o primário 2 vezes. Eu repeti a primeira série do 2º grau, na minha época era 2º grau. Não sou tão velho assim, viu? Foi quando eu tive um encontro com Jesus, ainda jovem. Bem jovenzinho mesmo. As pessoas olhavam para mim dizendo: não vai dar para nada não. E eu me entristecia com aquilo. Quando fui a Jesus, Ele fez uma obra na minha vida tão grande, eu não era nada, ninguém. Eu não tinha futuro nenhum. Quando eu me formei numa língua estrangeira,
ao ouvir a Marselhesa, o hino nacional francês, e receber o canudo de versado na língua francesa, eu chorei. Porque eu disse, Deus, eu não aprendi nada. O Senhor me transformou. Por isso, irmãos, quando eu ouço a palavra dizendo, você é isso, você é aquilo, eu olho para o Senhor e digo, é o Senhor que faz isso, não eu. Nunca pense que você é muita coisa, porque não somos ninguém. Como diz um hino assembleiano que diz, somos pó e cinza. A bênção é um ministério que Deus te deu. Como desceres a cova, voltará para Deus. O aparato que Deus te deu não é teu, é daquele que te criou. Por isso que eu disse no começo da pregação, não são trompetes, não são teclados, não são pratos importados, não é um baterista formado na banda de não sei de quem, que você vai sentir a presença de Deus, é quando você tem Deus dentro de você, não é necessário aquele que fala, é você diante daquele que está a receber o louvor. Às vezes nos falta esse conhecimento, mas vamos andar. Senão eu vou até meia-noite. 3. No verso 14, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele lhe respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. O que João queria dizer? Sejam humildes. Vários soldados romanos também aceitavam a pregação de João Batista. E ao se batizarem, perguntaram o que fazer. Tendo como resposta, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Era muito comum, os soldados romanos, eles eram preparados para serem os melhores, eram homens altos, de porte, faziam educação física, faziam barbas todo dia, coisa que o judeu não fazia, a lei mosaica não permitia. E eles vestiam roupas talares, roupas que davam a eles um porte de soldados. E eles intimidavam, recebiam suborno, eram homens que batiam em nome do governo romano. João Batista lista 3 principais defeitos de pessoas arrogantes. Pessoas que não são humildes. Maltratar as pessoas, agir com falsidade e ser ganancioso. Essa tríade terrível acomete muitos crentes, por incrível que possa parecer. Uma pessoa que não é humilde maltrata os outros porque se acha superior. Acreditam em fofocas e falsas conversas para sentirem melhor do que as outras. Só um recado. Quando no corredor você ouvir, sabe da última, você pode responder, não quero saber nem da primeira, que dirá da última. Sinceramente, quando eu saio de casa, eu peço a Deus, Senhor, contemple minha vida, faça dos meus ouvidos um tampão, dos meus olhos que eu não possa enxergar o mal e da minha boca de falar falsamente.
Porque grande é a luta nessa área. Grande é a luta nos corredores empresariais. Grande é a luta no meio acadêmico. Grande é a luta nesta área. É a ganância por todas as coisas. Um belo dia me perguntaram: olha, você dá palestra? Você dá convenções? Você dá isso? Você dá aquilo? Sim. Você não cobra nada? Você é bobo. Isso para não dizer outra coisa, né? Você é bobo. Eu sempre respondo a mesma coisa. De graça recebeste, de graça dai. Palavra de Jesus. Você nasceu versado na teologia? Você nasceu versado naquilo que Deus te deu? Ah, irmão, quando eu estendo minhas mãos, as pessoas são curadas. Não são as suas mãos que curam. Você estende as mãos, mas é Cristo quem cura. Um belo dia eu tive um embate com uma irmã, que ela disse para mim o seguinte: olha, eu não posso ir à oração, porque eu tenho que ir numa oração, que eu vou orar para uma irmã enferma e eu vou ganhar. Eu falei: como é que é? Eu vou ganhar. É digno obreiro do seu salário. Eu falei: peraí. Não é por aí, querida. Não é por aí que você vai fazer a obra. Se você acha que você vai estender as mãos a alguém, e se alguém vai ser curado e você vai ganhar uma bênção, não, mas é uma oferta, nem oferta. Isso é um erro, é um desvio de conduta daquele que o faz. Ah, irmão, mas eu estudei, eu prego, eu faço, eu não sei o quê. Amados, estava euzinho aqui em casa um dia, mexendo na panela. E o telefone sempre toca, viu? Eu vou concluir já. O telefone sempre toca. Quando você ora, não esqueça da sua oração, amados. Não esqueça do teu joelho dobrado naquela noite chorando. Não esqueça da tua oração. Porque Deus responde, mas responde mesmo. Aí você vai perguntar: mas o que aconteceu? Eu não me lembro. Eu orei a Deus desta forma: Senhor, preciso pagar essa dívida. Apresentei igual o rei Ezequias. Apresentei a dívida ao Senhor. Não tenho condições de pagar. Deus, eu preciso de uma bênção, como nós cantamos, eu preciso de um milagre. Em nome de Jesus, amém. Eu não sou santo não, viu, amados? Eu estava mexendo minha panela, o telefone toca. Zé Roberto, sim, sou fulana. Estou precisando de você desesperadamente, porque na minha igreja tem um congresso. E tem aqui um pastor francês, a irmã que estava traduzindo ele da afônica. O último dia. Eu falei: irmão, tem que ir para a minha igreja, não posso. Ela: irmão, preciso de você. Você foi a única, eu olhei na agenda e você estava lá, amarelo na agenda, a minha agenda da época da Aliança Francesa. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E ela falou: você tem terno preto? Eu falei: tenho. Posso mandar a Kombi da igreja te buscar? Eu falei: pode, né? Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Que rolo é esse? Desenrola esse rolo. E quando eu cheguei na igreja, no gabinete pastoral, estava aquela comitiva inteira ali. A esposa do pastor virou-se para mim e disse: não vou falar em francês, misericórdia, tá? Quem vai me traduzir? C'est toi qui vas traduire mon mari? Ah, é fácil isso, né? Eu disse para ela: oui, madame, c'est moi. Ela me olhou assim, de alto a baixo, só faltou dizer: é você, negro, que vai traduzir?
E ela virou-se para mim e falou, onde você estudou? Eu falei, estudei na Aliança Francesa. Ela, em Paris? Eu falei, não, no Rio de Janeiro mesmo. Aí, ela virou-se para mim e disse, aí ela falou, bom, então, é você mesmo, né? Assim, sabe, com desdém. Aquilo me feriu, eu falei, Jesus, não vou desistir, não vou recuar. Quem traduz alguém, aquilo que o pregador faz, ele também faz. E eu sou tímido nessa área. E o pregador era pentecostal. Tem francês pentecostal, viu? E ele falou, ele pregou, ele pulou, e eu pulei. E ele gesticulou, ele rodou. O pastor antes não quis rodar de manhã, mas ele rodou, o pastor rodou. E no final da pregação ele disse para mim, ne traduis pas cette professesse para toi. Eu botei a mão no coração, falei, Jesus. Ele falou para mim, não vou falar para você o que ele falou para mim. Ele me deu uma profecia tremenda. Ele falou para mim, não descerás a cova sem que antes isso aconteça em sua vida. Eu disse amém. Final daquela pregação, fui chamado no gabinete, eles me deram, a esposa dele me deu os parabéns. Congratulations, monsieur. Vous parlez très bien. Aí eu falei, oh, merci. Aí veio da comitiva, me deu um envelopinho, e disse, c'est un cadeau pour toi, é um presente para você. Eu agradeci e saí. Quando eu saí no templo, quando eu abri, R$800. Não terminou por aí. A irmãzinha veio ao meu encontro e falou, eles te deram uma oferta? Eu falei, me deram R$800. Ela, não! Eles têm que te pagar em euro. Eu vi o envelope com euro. Eu falei para ela, Bárbara, que isso? Deus é bom. Amados, eu estava saindo, é engraçado, mas eu estava saindo pela lateral da igreja, a esposa do pastor veio atrás de mim e falou, attendez, s'il vous plaît. Espere, por favor. E ela me disse, perdão pelo olhar que eu lancei a você quando eu te conheci. Meu marido adorou você. Visite-nos quando puder em nossa igreja em Toulouse. Eu disse para ela, eu pensei com meus botões, só Jesus. E me deu um segundo envelope. 500 euros. Eu fiquei tão feliz que na segunda-feira fui para o meu banco. Veio uma minha gerente e falei, eu quero pagar minha dívida, porque pagar minha dívida. Ela falou, tem que trocar isso, querido. Gente, quando Deus estabelece a bênção, eu estou contando isso, não é para engrandecer a minha vida, mas é para entender que quando nós oramos a Deus, não esqueça da sua oração. Deus manifesta de acordo com o tempo dele, na hora dele, quando ele quer, mas ele manifesta. Eu tenho certeza aqui que tem pessoas que têm promessas de Deus e que ainda não se cumpriram, mas eu quero dizer nessa noite, se o Senhor te deu esta promessa, não descerás a cova sem que antes a promessa se estabeleça, porque assim diz o Senhor. Deus é fiel para estabelecer, para quebrar, para levantar, para trazer à existência. Está doendo? Deus é fiel e justo para te dar vitória.
Tem pessoas aqui que oram, tem pessoas aqui que choram diante de Deus. Deus, até quando a minha vida vai estar nesse marasmo? Até quando? Até quando? Até quando? O até quando de Deus é quando nós tomamos uma posição e dizemos para Deus: Pai, eu creio! Eu creio! E o mundo espiritual começa a se mover. E o mundo espiritual começa a fazer. E o mundo espiritual começa a estabelecer. Nós servimos a um Deus que chama a existência as coisas que não existem. E diz Isaías, o profeta: operando Deus, quem impedirá? Amados, às vezes já saí da pregação já há muito tempo. Deus é bom. A palavra dessa noite, converti e agora, é uma constante na vida espiritual. Eu me converti há quase 32 anos. Mas cada dia para mim é um novo dia de conversão. Eu não estou pronto. Eu não sou um varão, à estatura do varão perfeito. Estou muito longe disso. Aquele que chegou nesse patamar, saiba que você daqui a pouco será arrebatado. Tenha sobre sua vida uma disposição de, a cada dia, Senhor, eu preciso aprender um pouco mais de Ti. Eu preciso aprender de Ti na caminhada que eu faço, eu preciso aprender de Ti na vida que eu levo, eu preciso aprender de Ti na palavra de alguém para mim, eu preciso aprender de Ti na boca do meu chefe. Ah, mas o meu chefe serve ao demônio pior do mundo. Não importa, Deus usou uma mula, não vai usar teu chefe? Nós às vezes colocamos barreiras em nossa vida. Ah, mas aquela pessoa que trabalha comigo é uma pombagira. Ela não é uma pombagira, ele não é um demônio. Ele é um ser humano que deu espaço na sua vida para o mal. Mas quando Deus usa, Ele pode usar a boca de quem quer que seja na hora que Deus assim o determina. Para concluir, amém. Miqueias capítulo 6, versículo 8 declara que Ele te declarou ao homem. Se você achou o texto, vamos lá. Miqueias 6, 8. Eu estou lendo aqui pela revista corrigida, pela pregação. Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Todos acharam lá? Vamos falar isso juntos? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse texto conclui de maneira clara esta mensagem. Deus tem uma nova visão para você, muito diferente das coisas erradas deste mundo. O Espírito Santo entra em sua vida e te ensina o que precisa mudar. Muitas vezes, somos egoístas como as multidões. Cobramos caro das pessoas como os publicanos. E não somos humildes como os soldados. Uma prova da conversão, amados, é viver uma vida de prática da misericórdia, de justiça e de humildade. Sejamos misericordiosos com as pessoas, colocando-se no lugar da quem está sofrendo. Pratiquemos a justiça e não nos envolvemos com as coisas erradas deste mundo. Aprendamos a ser humilde, tratando as pessoas bem, falando pouco e se conformando com o que temos. Nós necessitamos muitas
ter muitas coisas. Nós necessitamos de muitas respostas. Mas quando servimos a um Deus que tudo fala, que tudo sabe, todas as coisas ficam patentes diante dos seus olhos. É uma família destruída que começa a ter suas bases reestruturadas. É aquele filho rebelde que começa a entrar no eixo diante dos olhos do Senhor. É aquelas finanças que estão desequilibradas, começando a entrar no eixo. É a vida espiritual se colocando de maneira patente diante de Deus. É a enfermidade indo embora a cada vez que você ora. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que assola essa igreja, colocamos por terra agora, em nome de Jesus. Enfermidades no corpo, na alma, enfermidades nas finanças, enfermidade na vida espiritual. Em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Como nós cantamos, cair por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor. Isso é profético. Igreja, comunidade cristã Nova Vida, nós precisamos a cada dia dar um passo de cada vez. Isso aqui não é aula de AA, nem de BB, nem de CC. Mas é um passo a cada dia. É um degrau a cada dia que temos que subir no degrau da espiritualidade. Para entendermos e sabermos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Senhor é fiel, aleluia. Incline sua cabeça, Senhor, soberano Deus. Quantas coisas o Senhor tem a nos ensinar. É maravilhoso quando nós, em Cristo, temos a direção a seguir e nossas perguntas são respondidas uma a uma na hora certa. O que devemos fazer, Senhor? Nos ensina a caminhar nessa terra como filhos teus, chamados para um propósito, prontos a abençoar, que sejamos misericordiosos, humildes, exerçamos a justiça. Nos ajude, Senhor, a fazer uma caminhada franca, uma caminhada contigo, a cada dia um degrau, a cada dia, Senhor Deus, um passo em direção ao céu. Somos noiva, Senhor, e essa noiva está se ataviando para o seu noivo, porque chegará um dia, esse dia, Senhor Deus, esse dia, Jesus, noivo amado, noivo querido, esse dia o Senhor nos dará. Vinde benditos do meu Pai, recebei por herança, aleluia, o local pelo qual está preparado desde a fundação do mundo. Igreja, você é noiva, e como tal, necessita se ataviar a dia, para que no dia das bodas desse cordeiro, o noivo nos tomará pela mão, e nos colocará diante dele, ao seu lado, reinando para todo sempre. É para isso que fomos chamados, igreja, não para pedirmos bênçãos, mas é para que nós desfrutemos do reinado na terra, como os crentes fiéis. Nós vivemos a última hora, Jesus. A tua igreja, à volta do mundo, sofre. A
tua igreja Volta do Mundo padece. E nós, no dia 1º de setembro de 2013, no bairro de Ramos, nós estamos cultuando o teu nome. Ninguém, Senhor, nos acusa por isso. Isso faz da igreja brasileira obesa. A igreja brasileira não sofre nem um pouquinho pelo teu evangelho. Muito pelo contrário, Senhor. Hoje, por causa de um jogo de futebol, muitos não vieram à tua casa. E eu não falo só direcionando a comunidade cristã Nova Vida. Muitos estão em casa, muitos estão pelos bares, muitos estão festejando a vitória de um time terreno. Não será um time terreno, Senhor, que receberá o Senhor como noivo, mas será a igreja imaculada, pura, chamada, sofredora, que estará diante do noivo a escutar: vem, vem, amada minha, noiva minha, querida minha. Oh Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos melhor direção a seguir numa segunda-feira que se aproxima. Que tenhamos visão de Ti a ponto de sermos servos de verdade, porque assim o Senhor nos chama para sê-lo. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Nos ensina também a ser fiéis, Senhor. Nos ensine a ser fiel a Ti em todas as coisas. Andando nessa terra sim, mas sabendo que não somos dela. Não somos deste mundo. Não pertencemos a ele. Um dia, Senhor, este mundo ficará e nós não estaremos mais aqui. E neste dia, igreja, comunidade cristã Nova Vida, somos uma partícula desta noiva, um botão neste vestido. Aleluia! Mas que sejamos um botão que reluz, um botão que brilha, um botão que possa olhar para o noivo no grande dia e dizer: obrigado, porque o Senhor me fez chegar até aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por um domingo maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque esta semana será uma bênção, porque o Senhor nela estará. Mesmo quando algumas coisas dirá que não, será uma bênção a minha semana, porque o Senhor estará nela. Mesmo que eu ouça uma palavra contrária, mesmo que eu ouça uma fofoca, mesmo que eu ouça um não, mesmo que eu ouça contrariamente às minhas expectativas, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Aleluia! Obrigado, Deus de glória, porque o Senhor mudou toda a pregação. Obrigado porque, como nós achamos que vamos pregar aquilo, o Senhor muda de forma radical. Obrigado porque a minha vida está em Tuas mãos. Ai dela se não tivesse. Ó Deus, obrigado por tudo. Obrigado pela graça, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja. Obrigado pelos irmãos. Obrigado, Senhor. Agora, Pai amado, aqueles que estão enfermos e não puderam vir à Tua casa,
Vá até o encontro deles aonde eles estiverem. Passa o bálsamo de Gileade, em nome de Jesus. E mostra que há médico em Israel. Há pessoas nessa igreja, Senhor, neste ano, esta noite aqui, que estão enfermas. Estabelece o teu poder nesta hora, Pai. Toca, Senhor Deus, no âmago desta enfermidade. Estabelece o teu direito e tira e cura. Manifesta poder para que o teu nome seja glorificado, Jesus. O Senhor que chama a existência coisas que não existem, coisas que os especialistas dizem não tem cura. É aí, Jesus, que o Senhor entra. Olha, a menina Tabita, Jesus, estava morta. O que Jairo disse para ti, Jesus? Mestre, desculpe por ter lhe importunado. Jesus, o Senhor levantou aquela menina. Da mesma forma, Jesus, aquela mulher que vivia com fluxo sanguíneo durante 12 anos, ao tocar em suas vestes, Jesus, ela fora curada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o homem de glória. Há jovens aqui, Senhor, que não tem expectativa nenhuma do seu futuro. Espírito Santo, mostra a esse jovem ou a esta jovem que o futuro está em tuas mãos. Em nome de Jesus. Capacita, Senhor, aqueles que não se acham capacitados, mas aqueles que já se acham perfeitos, esses, Pai, trata de maneira clara, em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Assim diz o Deus de Jacó. Em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Declare bem forte isso, diga: meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei.